vamos reclamar, vamos, né, afinal de contas, somos pagadores de impostos e pagamos muito caro, né, para não ter um serviço de alta qualidade. Se, ao contrário, acontecesse, ou seja, se você deixasse de pagar, com certeza você estaria sem a sua internet. Mas a gente paga e, mesmo assim, muitas vezes a gente não tem um trabalho de qualidade. Fica aí a reclamação. Gente, prestem atenção, tá? Mas eu quero agradecer aos meus convidados, a escritora Esmeralda Ribeiro, do Quilomboje, e ao meu amigo, que a Esmeralda também é minha amiga, minha parceira, uma querida, e o meu amigo, né, jornalista, ator, compositor, Oswaldo Faustino, né? Nós tivemos a oportunidade de estar juntos em diversas facetas das nossas vidas, do apoio ao Chuí, né? Eu e a Esmeralda também, mas hoje, pensando um pouco na escrita, pensando um pouco nessa literatura, né? E pensando nesse racismo epistemológico que nós vivemos, eu não poderia deixar de conversar com essas duas grandes personalidades da nossa literatura, da nossa escrita, que é o Oswaldo Faustino e a Esmeralda Ribeiro. Muito obrigada a vocês dois pelo aceite do convite, e eu já passo a minha voz para você, Esmeralda, dar as suas boas-vindas, falar quem é você um pouquinho, né, e contar um pouco a sua trajetória. Boa tarde a todos e a todas, todas e todos. Em primeiro lugar, é mesmo prazer que eu estou aqui. A Nair, assim, ela, coitada, há anos que ela está tentando a gente fazer essa conversa, e nunca consegui, mas tem sempre um momento correto. Então, quero agradecer muito pelo convite, Nair, e o Henrique também, o Henrique, né, que está fazendo o suporte, e meu querido amigo Faustino, que a gente tem também uma longa amizade, a gente conversa, a gente briga, daqui a pouco a gente está de bem, é assim mesmo que são os pontos de vista, nós brigamos por pontos de vista, né, por opiniões, e agradecer tudo. E, além do mais, assim, quero dizer que eu, assim, desejo, assim, um forte abraço para as famílias, né, que perderam seus entes queridos, e dizer, assim, que graças às vacinas, né, eu sou uma sobrevivente da Covid, né, há 21 dias eu peguei também, e graças aos orixás, né, estou aqui podendo falar, me tratei em casa, viva o SUS, né, viva a vacina para todos e todas. Então, eu não posso falar da minha trajetória literária se não falar do Cadernos Negros e do Quilomboje. Que, na verdade, eu me formei dentro do Quilomboje. Né? A minha trajetória literária começou com os Cadernos Negros 5, em 82, e com essa trajetória literária da gente entender que tínhamos que ter nossos textos, né, lidos e publicados, independentemente se fosse por uma editora grande, né, que na época, na década de 80, era muito importante que se publicasse em grandes editoras, mas não tendo esse eco, você tem que arrumar alternativas, né, e as alternativas que a gente sempre arruma, como o Zumbi do Palmares também, nesses quilombos, é a gente fazer as coisas por nós mesmos, né, e a forma que nós fizemos foi bancar essa estrutura. Nós dividimos os custos, né, desde os primeiros cadernos, né, quer dizer, eu não estava desde o primeiro, né, devo salientar que o Cadernos Negros foi criado pelo CUT, né, e o Hugo Ferreira, e, na verdade, a ideia de chamar Cadernos Negros foi uma menção, uma homenagem aos cadernos que a Carolina escrevia, e daí foi acrescentar a palavra negros, né? Então ficou-se Cadernos Negros. E daí, assim, com essa trajetória toda, da década de 80 até agora, a gente, assim, como escritora,
como mulher negra escrevendo, como lendo o mundo também, eu acabei, a gente sempre questionava com as outras parceiras, né, do Quilomboje, para ter mais mulheres negras escrevendo, né? Eu sou da era da máquina de escrever, né, que redes sociais não existiam, mas a gente conseguia se comunicar por meio dos nossos encontros, escritores e de escritoras, e falar um pouco dessa minha preocupação de ver mais e mais mulheres negras escrevendo, né? Essa é um pouco minha trajetória, e assim, esse racismo do qual eu não tinha consciência, e que me atravessou sempre em minha vida, que me levou a essa escrita, que me levou ao mundo para conhecer, que eu não sabia, né? Que a gente fala que o mundo continua, a questão da literatura negra, mas ela tem o seu legado, né? Foi com a Carolina Maria de Jesus, com Cruz de Souza, Lima Barreto, né? A gente só fez uma continuação e deu um holofote para essa escrita, que sempre foi produzida, né? Então, a gente nós não criamos nada, nós só movimentamos, né? Como os nossos futuros, né? Os nossos futuros jovens e jovens, né? Homens e mulheres negras, eles vão dar um outro holofote para essa nossa produção, no qual a gente, né, tá caminhando. E eu acho assim, para terminar, só para dizer, por esse momento, que Cadernos Negros, independente de ser assim, depois, acho que de 90, dos anos 90, 2000 e pouco, eu e o Márcio assumimos, né, o Márcio Barbosa, que a gente nunca faz nada sozinho, né, o Márcio Barbosa também faz parte do Quilomboje, e a gente, nós dois, conduzimos os Cadernos Negros, né, e o Quilomboje também, porque ninguém faz nada sozinho, a gente tem os parceiros, sempre as parceiras, para continuar. Mas a motivação de estar nos cadernos eu acho que é importante, porque levou também à criação de vários outros movimentos e incentivo para pessoas escreverem, e clubes de leituras. Eu acho que, assim, tudo em volta de um quilombo, né? Tudo em volta de uma escrita que ajudou, né? Eu acredito que o Cadernos Negros esteja já, queira ou não, apesar de ser pouco conhecido, e é mesmo, por incrível que pareça, né? Muitas pessoas não ficam olhando, o Cadernos Negros, nunca ouvi falar, mas ele já está na história da literatura brasileira, né? Então, eu acho que isso é importante, independente das pessoas, e sim o ato de escrever, porque não só nós, né? É um coletivo de escritores. Eu e o Márcio, a gente só tem essa responsabilidade de colocar o bloco na rua, como a gente chama, mas se não for os autores e autoras confiarem no trabalho da gente, né? E só para também terminar, que o Cadernos Negros é de forma coletiva, e a gente faz convite para os autores e autoras de toda parte do Brasil. Muito obrigada, Esmeralda, né? E eu acho importante, eu tive a oportunidade de participar alguns momentos do Quilomboje, né, dos Cadernos Negros, como avaliadora das poesias e dos poemas. É uma responsabilidade muito grande, né? Porque escrever é muito pessoal, né? E entender a escrita, ela é subjetiva, mas ela é carregada de um prazer, ela é carregada de emoção, e que às vezes a gente tem que traduzir na avaliação. Então, eu agradeço a oportunidade que o Quilomboje me deu algumas vezes. E você que está nos assistindo pelas plataformas, pelo Instagram, pelo Facebook, podem continuar nos assistindo agora pela nossa plataforma Rádio Boa Música FM. Você pode ouvir, você pode nos ver, vamos nos interagir. Venha para a nossa plataforma Rádio Boa Música FM. E agora eu passo a palavra para o meu querido amigo Oswaldo Faustino. Faustino? Eu acho que a internet dele travou. Enquanto isso, eu estou que nem Brasília, se tem vaca eu entro. Então, eu vou falar enquanto o Faustino está voltando, que eu esqueci de falar, que além de eu fazer parte do coletivo, dos coletivos, né, eu faço parte do coletivo Quilombo Hoje Literatura, que a gente produz os Cadernos Negros, entre outros
livros, né, produções, mas não somos editora. Também eu faço parte do coletivo Flores de Baobá, Escritoras Negras. Quando o Faustino voltou? Voltou. Vamos lá, meu querido! Agora destravou? Agora destravou, agora tá ok. Comercial. Boa tarde. Legal, muito obrigado, Anair, pelo convite. Muito obrigado, Rick, por nos viabilizar essa possibilidade de falar com o nosso povo. Bom, eu sou Oswaldo Faustino. A minha formação é no jornalismo, mas a minha relação com literatura é de sempre. Né? A minha relação com o movimento negro vem lá dos anos 70. Então, pegar essa minha formação do jornalismo, aonde eu nunca encontrava, durante esse tempo todo, trabalhei 40 anos no jornalismo, durante esse tempo todo em que eu trabalhei nos grandes jornais de São Paulo, eu não encontrava canal para falar das nossas coisas, não encontrava canal de falar da nossa gente. Então, quando surgiu lá nos anos 90, né, a revista Raça, e eu fui convidado para escrever antes mesmo dela nascer, e fiz lá a primeira matéria que me foi solicitada, que não está na número 1, mas está na número 2. A partir daí, eu descobri esta forma de falar com os nossos. Eu sempre apaixonado por história, então pesquisar muito as questões que poderia colocar na revista, as biografias que podia colocar na revista. E foi através da revista que eu tive a oportunidade de escrever o primeiro livro, porque o Haroldo Macedo, que foi o fundador da revista, foi convidado a publicar uma revista, um livro de entrevistas. E aí ele foi atrás do seu colaborador, Oswaldo Faustino, e o convidou para ser um coautor, realizar esse livro de entrevistas, que já veio com o título A Cor do Sucesso. Era um livro de entrevistas com negros realizados, com artistas, com estudiosos, com personalidades públicas. E aí essa encomenda veio pela editora Gente. Naquele momento foi a minha estreia no que nós podemos, apesar de ser aquilo que eu já fazia, que eram as entrevistas, mas foi a estreia na publicação de livros. Depois a gente fez juntos ainda, Haroldo e eu, 4 livros infantis de uma personagem chamada Luana, uma menina de 8 anos que mora num remanescente de Quilombo e que vive uma coisa mágica. Ela consegue, ao tocar o seu berimbau, ela consegue viajar no tempo e no espaço, e é através dessa viagem que ela conta histórias muito relacionadas com as questões negras no Brasil. Enfim, depois disso comecei a escrever sozinho, e no total a gente já tem 12 livros publicados. Então, hoje eu já posso dizer que eu já começo a me considerar uma pessoa de literatura, não só do jornalismo. Né? E tenho também a felicidade de reencontrar a Esmeralda Ribeiro, que já disse que nós brigamos muito, mas
Eu gosto, tenho essa felicidade de reencontrar, porque nós só brigamos muito, porque nós acabamos fazendo um trabalho juntos para o Instituto Moreira Salles, né? Um projeto lá que o Instituto Moreira Salles tinha, e que foi uma forma da gente fazer os cadernos negros romperem, a saírem desse universo que era só nosso, né? De repente, os cadernos negros estão, né, no mundo. É muito lindo, eu amo os cadernos negros, eu amo os seus realizadores, né? E eu amo essa história. Então, é muito bom estar aqui com Anaí Novaes, com Esmeralda Ribeiro, e agora estou conhecendo o Rick com a sua rádio Boa Música. É tudo que a gente precisa. Bons livros e boa música. Com certeza, com certeza. E pegando um pouco do gancho, tanto seu quanto da Esmeralda, na época em que eu estive à secretaria, nós fizemos um seminário, né, Esmeralda, que foi Escritas Negras, Páginas Brancas e Eu com Isso, justamente para que a gente pudesse trazer à tona a grande dificuldade, não só do escrever, mas de publicar, né, os livros, e como essas publicações chegam até as pessoas, porque tem todo um trabalho, né? Tem o roteiro, tem a diagramação, tem toda uma estrutura por detrás da confecção de um livro, e que muitas vezes as editoras não nos reconhecem. E eu queria ouvir um pouco de vocês. Como está isso hoje? Né? Continuamos na dificuldade, há ainda alguns entraves. Como é que está? Começo com você, Esmeralda. Então, as dificuldades sempre existem e existirão. No caso, o Quilomboja, que não é uma editora, né? Nós somos um coletivo. Né? Na verdade, quando você publica, tem um trâmite, e agora tem as facilidades que as pessoas estão podendo publicar os seus livros digitais. Então, você publica uma tiragem menor, é tudo um processo, tá? É de uns tempos para cá, talvez de 2 anos, eu não posso te precisar, né, nesse momento, para cá que você pode fazer o trabalho digitalizado, você paga, né, o custo ele é mais barato, lógico que em comparação a uma gráfica, um trabalho offset, ele é diferente, né, ele perde um pouco a qualidade, mas você pode publicar. O grande lance é, assim, sim publicar, né, custo, mas com essa parte quando é digital você consegue, e agora com essas campanhas, né, os pré-vendas, você consegue, minimamente, às vezes consegue vender algumas coisas antes, né, mas eu acho que também o que nos pega, não é que talvez a gente queira ficar só nesse nosso mundo, é que, na verdade, a distribuição que pega, né, para uma distribuidora distribuir nosso livro é desafiante, porque às vezes ele só vai pegar os nossos livros se tiver uma demanda, se alguém pedir, né? Ele não vai, por boa fé, por enquanto não existiu, ninguém que tenha distribuidor e falar, olha, vocês estão há 43 anos, 44 anos, né, de existência, vamos divulgar o seu trabalho, e não é assim que funciona, infelizmente, só funciona, ou você vai vender se a gente conseguiu uns melhores, né, nós fizemos 2 edições, os melhores contos e poemas, quando os Cadernos Negros completou 20 anos. Então, a gente chamou de melhores, né, mas, assim, foi uma compilação bem rasa de alguns autores que estavam, né, vivos, e a gente fez essas antologias separadas, contos e poemas. Como ele foi adotado na UFBA, ele teve uma saída boa, mas a gente teve que ter via uma distribuidora, que as coisas capitalistas, né, no Brasil funcionam assim. Então, existem vendas, mas aí, Câmara Brasileira do Livro, a gente tinha uma parceira há muito tempo lá, né, é a época que o Faustino já comentou dos livros, né, a cor do sucesso, nós fizemos também, né, a autoestima, né, nós tínhamos feito um livreto que também virou um livro pela editora Gente, a mesma editora que o Oswaldo
Faustino publicou, A Cor do Sucesso, né? Mas, assim, existe uma coisa de distribuição. E mesmo esse processo de distribuição, mesmo a gente editando pela editora Gente, que era parceira, que nos dá toque, quando dava toque, quando tinha a abertura de editais, a forma como é feita, para você entrar nesses editais, ela é muito cruel, porque você, às vezes, tem que ter, né, você tem que estar associado à Câmara Brasileira do Livro, não que seja errado, mas estou falando, você tem que ser associado à Câmara do Livro, tem todos os trâmites, que se você não for, até para vender antes, né, o falecido MEC, até para vender para o MEC antes, né, era um sufoco, nós tivemos que refazer um livro para mandar, a gente teve que colocar uma editora parceira, amiga nossa, ela entrou ali para a gente conseguir vender o livro, porque senão não ia conseguir, porque ela era associada e nós não. E associado da Câmara não é assim você chegar e associado, você tem todo um esquema. Então, vou tentar resumir, eu acho que assim, e mesmo você fazendo o seu livro com uma editora grande, você também tem que, muitas vezes, né, sair à luta e divulgar esse trabalho, né? E eu acho que é legal porque tem os clubes de leituras que ajudam muito a você também disseminar esses seus textos, né, esses seus livros, esses que dão um suporte, essas campanhas, né, que é feita de pré-vendas. Então, eu acho que é muito, muito isso que você tenta romper um pouco, né, quando é possível, o que é possível. A gente tenta de todas as formas, né, nossos lançamentos, na verdade, dos Cadernos Negros, que são a base das vendas dos nossos livros, né? A gente agora teve a experiência no ano passado de fazer online, que foi para a gente uma experiência nova, mas foi uma experiência legal, mas não é o presencial, né? Nair? Como que você vê, Faustino, essa história, né, da distribuição, da divulgação, enfim, fazer um livro? Pois é. A minha vida inteira, Nair, eu encontrei pessoas que diziam assim: a minha vida dá uma novela. Todas as vidas dão uma novela. Todas as histórias dão um grande livro, né? Porém, escrever é muito mais difícil do que as pessoas imaginam. Não é à toa que se multiplicaram os tais cursos de escrita criativa, porque escrever para os outros lerem não é uma arte das mais fáceis. Tenho certeza que eu disse determinada coisa e que todo mundo vai entender aquela coisa, mas nem sempre isso ocorre, né? Muitas vezes a nossa escrita não é compreendida. E não é a nossa, minha, Oswaldo, ou nossa, de nós, escritores negros, não. Você tem... O entendimento é uma coisa muito séria, né? As nossas escolas não trabalham muito essa coisa da interpretação de texto. Então, acaba sendo muito difícil escrever. Aí eu escrevi. Nossa, escrevi um livro, mostrei para minha mãe, ela gostou, mostrei para minha namorada, ela gostou, mostrei para o meu primo, ele gostou, meu melhor amigo gostou. Então eu tenho um livro que está tudo certo. Aí começa a segunda fase, que é buscar quem vai publicar, né? E aí, ninguém melhor do que Esmeralda Ribeiro para nos explicar os bastidores. Nós, escritores, pobres mortais escritores, não conhecemos nada, absolutamente nada, de como é que esse bendito livro. Mas, em compensação, quando você pega aquela série de folhas, com aquela capa na mão, prepara o coração, tá? Prepara o coração,
porque não tem emoção maior do que você pegar. A gente já está, eu estou escrevendo o meu 13º livro, e estou me preparando o coração, meu coração infartado, eu estou preparando para pegar aquela obra, né? Porque é emocionante, é fantástico, né? Fico imaginando Quilomboje, que já vai para o 45º, quarto, né, Esmeralda? Isso. 44º livro. Então, é o 44º filho, é o 44º... É tudo, né? A gente vai para a festa de lançamento, às vezes a pessoa tem uma poesia ou tem um conto, porque um ano se publica poesia, no outro ano se publica conto, mas a pessoa está ali numa emoção sem tamanho. É demais. É uma coisa que não tem como explicar. Agora, tem toda essa questão de mercado. E mercado, lá com a Lei 10.639, as editoras todas resolveram criar um departamento dedicado à questão racial, né? Porque agora as escolas vão precisar ter curso de cultura afro-brasileira, vai precisar... Então, todo mundo abriu um departamento, né, principalmente essas que vendem com muita frequência para o governo, né? Todo mundo estruturou um departamentozinho. Porém, ainda não é fácil, né? Não é fácil publicar. É muito melhor você trabalhar dessa forma que faz o Quilomboje, que é uma coisa cooperativada, uma coisa em que todos se cotizam e publicam e tudo mais, do que você ficar na esperança de que uma editora grande vá se interessar. Eu tenho uma grande e confesso que eu fico muito feliz quando as editoras pequenas se interessam em ver os meus originais, porque a relação é mais direta, você sabe com quem você conversa, né? Você conversa provavelmente sempre com quem decide, então você não fica passando por não sei quantos departamentos, né? E agora, é bom demais, viu? Assim como é bom ler, é ótimo escrever. Eu procuro, inclusive, quando escrevo, não falar de mim, né? Porque eu, apesar da minha vida, como todas as vidas, dar uma novela, eu procuro sempre trabalhar um personagem que não sou eu. E eu só queria contar uma coisa, porque eu lembrei agora de uma coisa que ocorreu lá na Editora Gente, naquela época em que a Esmeralda publicou, inclusive, um livro, se não me engano, com a Lúcia do Ama, não era? Não tinha uma coisa... Autoestima. Perguntas e respostas. Isso. E eu lembro de uma reunião com o Chiniachica. O Chiniachica, que é esse escritor de grande sucesso, ele é o dono, ou sócio da Editora Gente. E ele nos deu uma palestra. E ele disse assim, para você ser um escritor, uma escritora de sucesso, você precisa, primeiro, ter algo que te incomode. Então, aí, eu generosamente estou compartilhando a fala dele para quem quiser escrever. Você precisa ter algo que te incomode. Você pode até não escrever sobre isso, porém, você não pode falar assim, eu estou muito feliz, eu vou escrever. Ou seja, se a coisa não te incomodar, se não tiver algo... Eu tenho uma coisa para falar, depois que o Faustino terminar. Tá. Você vai ficar na superficialidade. Então, precisa te incomodar. E a segunda coisa, se você quer escrever mais de uma obra, você tem que escolher uma palavra e perseguir essa palavra.
ela precisa acompanhar você. E o que me incomodava era essa realidade da nossa gente, era preciso que mudasse um pouco o olhar sobre a nossa gente, e eu escolhi para isso a palavra espelho. Ou seja, todos os meus livros buscam ser, de alguma forma, um espelho para aqueles que vão lê-lo. Por favor, Esmeralda, fique à vontade. São duas coisinhas. Até para observar que o Faustino falou, quando ele começou na fala, nesse segundo momento, falando, eu acho que essa coisa da compreensão da escrita, do que nós escrevemos, a gente realmente nunca vai chegar a 100% como leitor, porque eu acho que é o momento do leitor, da leitura que ele está fazendo, que geralmente, como você disse, você falou, eu falei, a moça entrou no carro, a pessoa já entende, não, mas ela entrou no carro, mas eu acho, aquele carro, não, mas é um avião, não, você falou assim, mas não, mas eu falei, está escrito aqui que a moça entrou no carro, ela não estava no avião, né, a imagem não é essa, mas a pessoa, elas faz a leitura que para ela no momento é importante e que no momento pega ela, né? Então acho que a gente nunca vai ter aquela 100% leitor e escritor. É difícil sim escrever, encontrar, né? Mas são processos que a gente vamos caminhar. Inclusive às vezes tem personagem, deve conhecer muito com você, Faustino, que às vezes você idealiza, né? Projeta de uma forma descrita, mesmo você tendo essa procura, essa busca, né, de ter a imagem, o espelho, né, como nos todos os seus textos, né, sejam eles quais forem, mas a questão da às vezes, um personagem que você imaginou como principal, vem um outro que era secundário, ele começa a tomar conta ali da escrita e invade ali e toma outro rumo, né? E a outra coisa do processo, não é falando mal, mas é um processo que é capitalista. Então, talvez, se o Colomboge fosse, né, uma grande editora, também seria capitalista, e acho que não há problema nenhum, mas é que talvez a gente, como o Faustino falou, as pequenas editoras negras, que é o nosso quilombo, que a gente tem que realmente estar junto, né, porque são essas que a gente fala direto, né, a gente faz várias ações. Como no nosso caso do livro, lá na editora Gente, né, já pego o outro lado, né, que a gente foi numa reunião, não sei se o Faustino estava, eu não lembro do Faustino nessa reunião, que assim, esse livro da autoestima, perguntas e respostas que a gente fez com as psicólogas, né, que era do Instituto AMA, com a Lucinha, né, com a Ana, né, e com outras psicólogas, que eram muitas as perguntas que as pessoas faziam depois do lançamento. Por que, né, o homem negro não gosta de casar com a mulher negra? Essas perguntas assim, a gente falou, não, nós não temos né, expertise para ficar respondendo, não somos psicólogos, nem eu, nem o Márcio, mas falou, vamos chamar um time, né, e a gente fez um livreto. Desse livreto, a editora Gente gostou e fez um livro. Só que, assim, o processo também de escrever e de publicar, e as grandes editoras, tem aquele, você publicou, tem o lançamento, que eles dão todo o suporte, mas tem venda. Se não vendeu, daí não foi só o Quilomboge, não foi só. Chamaram também outros escritores não negros, na editora Gente chamou numa tarde e falou, só que aqui no nosso depósito vai dar para ficar, porque assim, o processo de vendas, não sei se o Faustino, né, acompanha, ele é outro time. A gente já teve cadernos negros que ficou um ano aqui, ninguém procurou. De repente alguém não sei o que dá o negócio, sai tudo. E geralmente acontece com cadernos quando não tem mais, daí que as pessoas procuram. E daí as pessoas, porque a gente faz 1000, né, a tiragem de 1000 livros é pouco, mas é isso que a gente consegue fazer, que dá conta, né, mas assim, mas teve já cadernos antigos de 21, 22 que ficaram aqui, assim, 3.000 livros, a gente tinha poucos autores participando também, a gente deu a cota para os autores, né, e os cadernos, o processo assim, o autor participa pagando, mas ele acaba recebendo de volta todo aquele dinheiro que ele investiu, então ele pode fazer, né, doar, pode fazer um lançamento do seu estado, né, porque são vários autores de vários estados, né, do Brasil. Então, na verdade,
verdade, assim, e demora, essas vendas demoram, às vezes demoram, o processo é lento, às vezes. Só que uma grande editora tem a questão comercial, né? E daí a editora a gente nos chamou, vendeu para nós esse livro que ela, né, de outra forma, ela fez de outro, não teve mais aquelas figuras, né? Porque a pegada do Quilombojo sempre foi a discussão que acho que o Faustino também participou muito da década de 90, que era ter a imagem do negro e da negra nas suas coisas, na publicidade. A gente pedia tanto na publicidade. Então, o Quilombojo falou, mas já que não tem lá na publicidade, vamos tentar fazer nos nossos livros. Então, a gente trouxe essas imagens de um casal negro, de uma família, de senhores, uma senhora na capa, né? Mas aí, da editora, a gente fez assim, resumindo, a gente comprou os livros de volta que eles tinham publicado, num preço mais acessível. De repente, acho que depois de um ano, não tinha mais nenhum livro, a gente esgotou tudo. Mas, assim, que são processos diferentes, comercialmente, que para a editora, ela quer quer autores e autoras grandes, das editoras, que vendam rápido, lógico, tem que fazer capital, você não pode ficar com o livro parado. Mas a gente tem outra pegada. E eu acho que essas editoras, nossos quilombos, editoras pequenas, né, tem várias aí, né, e elas acabam nos Malê, né, Nandiala, né. Eu tenho uma pergunta para fazer, e assim, na verdade é uma provocação. Eu gostei muito da dica do escrever, né, que é algo que te incomoda, e escolher uma palavra para te acompanhar. Dentro desse processo, o poder público ele tem uma tarefa, ele tem uma missão, né? Na minha concepção, posso estar muito equivocada, mas vocês não acham, e aí é uma provocação mesmo, que se nós tivéssemos dentro do poder público, e eu não estou dizendo esta ou aquela secretaria, esse ou aquele departamento, mas uma política pública que incentivasse não só a escrita, né, mas toda uma literatura, tornaria-se mais fácil para os escritores nesse processo de combate a esse racismo epistemológico, porque, por exemplo, quando o Faustino falou da Lei 10.639, e aí saiu uma febre de todo mundo escrever, mas escrever é uma coisa, escrever com qualidade é outra. Né? Porque a gente tem uma responsabilidade com aquilo que a gente escreve. Então, a pergunta é, na opinião de vocês, o poder público poderia interferir de maneira mais propositiva, mais proativa, em prol da escritura, da literatura afro-brasileira? É uma provocação. Vai aí, Faustino. Vai, Faustino, eu já falei demais. Primeiro nós precisamos perguntar quem é esse personagem chamado poder público, onde ele mora, quanto ele ganha, o que ele pensa da vida, né? Então, começa por aí, né? Começa por aí. Quando, em 2003, a gente tem a assinatura dessa lei, 10.639, e 5 anos depois vai ter também a 11.645 lá, que também fala em cultura indígena, né? Ou dos povos originais do Brasil, parecia que haveria um clamor que todo mundo ia querer realmente esse tipo de coisa. Bom, até hoje, nós estamos em 21, a gente ainda ouve falar em implementação da lei, né? Até hoje. Ou seja, quando eu li o título da nossa conversa de hoje, que era como escrita negra em Páginas brancas, trajetória na literatura. Isso. Quando eu li esse nome, eu pensei assim, ele, para mim, soa como escrita negra no mercado branco, né?
o mercado nos absorve, né? É impossível alguém imaginar que uma publicação em livro, que um ano saia poesia e que no outro ano saia conto, e que e sai uma por ano. Ou seja, se ela sai uma por ano e ela está na edição 44, ela existe há 44 anos. Né? Nós não podemos entender que num país que você tem uma publicação que tem 44 anos, que as pessoas podem dizer, nunca ouvi falar, ai, que interessante. Então, que mercado é esse que você está aí há 44 anos publicando e as pessoas dizem que não conhecem? Não conhecem porque não há. Então, quando a gente fala em poder público, ora, sabe, a Esmeralda falou nos primeiros, pelo menos nos primeiros 1.000 exemplares, quando sai. Pode ser até que depois mande rodar mais. Porém, ela fala disso. Mas, pensa se esse tal poder público tivesse realmente interesse, se ele já não pediria para fazer uma tiragem que cobrisse suas bibliotecas, que cobrisse seus centros culturais, que cobrisse, nem que fosse para destinar só para as periferias, levando-se em consideração que eles acham que nós não moramos fora das periferias. Mas vamos pensar, se não haveria um interesse. Deveria haver. Afinal de contas, estamos falando de uma boa parte da população desse país. Sim. Né? Então, é muito importante que a gente comece a pensar, cada vez que a gente fala no poder público, me dá arrepios. Né? Porque para 17 anos, vai para 18. Não, já foi para 18. 18. Já foi para 18 anos. A gente ainda falar que uma lei tem que ser implementada, há 18 anos eu sou convidado para ir em escolas, conversar com professores que falam, mas nós já fazemos isso em novembro. Ou seja, só existem negros no Brasil em novembro? Só há interesse em conhecer nossa história, nossa cultura, nossa arte, nossa literatura em novembro? Então, eu não sei o que o poder público pode fazer. Eu sei que, para entender o que o poder público vai fazer, é preciso, antes de mais nada, saber qual é a vontade desse tal de poder público. Né? O que ele quer? Né? Que país ele quer? Ou que país ele vê quando olha no espelho? E outra coisa, sem esses editais, que são uma marra, né? Quando fazem editais, né? E é para, entre aspas, né? Vai dar contemplar 10 projetos, né? Então, é uma marra, como só lembrando que na época da CONE, que a CONE fez parte da Prefeitura de São Paulo, né? Acho que a Anaíra estava lá nesse momento, a gestão da coordenadora lá, e ela criou um projeto, um edital, que a gente acabou participando, né, desse edital. E daí, quando eu falei, e a prestação de contas? Eu fiquei assim, porque a prestação de contas que mata a gente, né? Você tem que fazer um monte de coisa, às vezes você tem que até achar um contador. Mas aí, na época, a pessoa, né, a Benê, me levou com a pessoa que cuidava da prestação de contas, ela falou, assim. Eu falei, assim, uma coisa tão, sem sequer a burocracia, que você falou, nossa, isso é possível você fazer as coisas sem essa burocracia toda, louca, que também vive ali. Às vezes você tem que ter um contador, o dinheiro não é tudo isso, você tem que... Porque essa coisa de quilombo hoje, né, o Faustino bem soube, né, o projeto que ele tinha do MS era poucas pessoas, mas inventa, chama Márcio,
Esmeralda, a gente já quer trazer todos os escritores do mundo para o CIDE, para o mundo, para participar do projeto, porque essa coisa de quilombo, do quilombojo, de atual, de estar trazendo mais pessoas, de estar fazendo essa divulgação, ela é geral, mas eu acho que assim, a colocação do Faustino foi perfeita. A pergunta, ainda mais hoje, né? Atualmente, cadê esse poder público? Já não existia muito, agora acho que nem existe mais, né? Na esfera federal nem existe, é melhor nem perguntar, que perguntar ofende. É até uma confusão, né? Melhor nem perguntar. Perguntar ofende. Deixa eu fazer uma outra provocação, e, por favor, não me levem a mal. Mas, por exemplo, a gente tem o Enem, nós temos vestibulares, nós temos concursos públicos nas mais diversas áreas. Se dentro da bibliografia entrasse a literatura negra, não facilitaria, não ajudaria, não só no processo da criação, da divulgação, mas da compra e do trabalho? Nair, só respondendo, assim, a coisa não é fácil. Por exemplo, no caso dos melhores, só assim, não é fácil, nem isso que eu quis dizer. Não é isso que eu quis dizer fácil. Falta uma predisposição política, é isso? Não é só isso, porque é todo um tanto, que nem os melhores poemas, melhores contos, como eu te falei na UFBA, que a professora Florentina conseguiu, Souza, ela que é a primeira mulher doutora que conseguiu levar as primeiras escritoras negras brasileiras num evento acadêmico, o primeiro evento acadêmico que eu participei foi na UFBA, faz tempo, né, estava eu, Conceição, Miriam Alves, né, Conceição Evaristo e outras escritoras, foi a primeira vez. Então tem toda uma negociação. Sempre tentamos, com a USP, Anaí, essa negociação, você tem que falar com o reitor, a reitora tem que estar, o reitor tem que estar sensível para colocar ali na pauta, para discutir se adota ou não. Mas agora tem as máfias, né? Tem editoras que também conseguem ter um poder maior, né? Existe todo uns trâmites que está muito além do que a gente possa... Não quero dizer simples no sentido que é simples para você, eu quis dizer que o negócio é até mais embaixo, bem mais embaixo do que nós imaginamos, entendeu? Então, aí ficamos, né? Não sei se o Faustino tem outra versão, mas a versão que não tem quantos anos nós estamos tentando ficar dentro no vestibular da USP. Mas a gente já tentou fazer reunião, né? Tentamos, nem conseguimos, já mandamos ofício, já mandamos e-mail, vamos fazer isso. Tem pessoas que também entraram para tentar ajudar, né? Vamos negociar, vamos intermediar. Vamos, a pessoa... Mas a discussão acaba tudo no silêncio. Não sei se o Faustino tem outra visão disso. Não, eu não tenho. O que eu penso é o seguinte, nós precisamos e aí sim tem a ver com educação e outras conexões. É só através da educação, por isso que eu não paro de ir em escolas, por isso que eu não paro de contar histórias agora online para a criançada de escola, para que comecem a entender, que as pessoas comecem a entender desde a sua formação básica, que a gente é uma sociedade plural, que não existe essa de priorizar este ou aquele grupo. Sabe? Aquele grupo é mais bonito, aquele grupo tem cabelo não sei como, aquele grupo... Não! Nós somos plural, é uma sociedade plural, né? E é importante, sim, né, que isso seja absorvido desde dos primeiros momentos da educação. Não podemos esquecer aquele livro da maravilhosa Eliane Cavaleiro, a sua tese de mestrado, que é Do Silêncio do Lar ao Silêncio Escolar. Né? É muito importante a gente entender que a literatura negra não é necessariamente denúncia de racismo. Eles acham que a gente só sabe chorar, que a gente não consegue escrever. Não, literatura negra é uma literatura em que mostra um lado, um aspecto da sociedade brasileira
que outras obras não contam. Um aspecto mais profundo. Mas o Jorge Amado fala dos pretos da Bahia, mas o olhar do Jorge Amado, que, por sinal, é um tremendo escritor, mas o olhar do Jorge Amado não é o olhar daquele pretinho que está ali tentando vender uma correntinha na porta do Mercado Modelo, ou de uma mulher que está vivendo tal realidade ali no coisa. Então, é preciso que os nossos olhares também sejam valorizados, né? Que as nossas obras também sejam valorizadas, né? E aí sim, como diz Oswaldo de Camargo, né, esse nosso decano Oswaldo de Camargo, um dos primeiros, daqueles que publicou nos primeiros Cadernos Negros, como diz o Oswaldo de Camargo, a literatura negra somos nós falando em primeira pessoa. Né? Muito obrigado àqueles que falam de nós, mas nós também temos voz. Vocês entenderam porque o Educação e Outras Conexões é esse programa? Gente, é demais, é demais. E quando eu pensei, né, nesse tema, eu pensei justamente nesse sentido. Né? Há anos eu escuto a palavra silenciar, silenciamento, silenciados, silenciamos, né? Então, não é que somos silenciados, né? Somos forçados, muitas vezes, a nos silenciar. Mas as nossas expressões, elas se dão de várias formas, de vários jeitos, de vários saberes. Eu estava lendo um texto recente da professora Petronília Beatriz, e eu gostei de um termo que ela usou, chamada naticentro. Né? Eu achei fantástico, porque a impressão que se dá, né, com a criação da Lei 10.639, e eu falei que de implementação não tem, nem sensibilizar, porque estamos aqui, não chega de sensibilização, está todo mundo muito sensibilizado para o meu gosto. A preocupação que se tem é que você vai tornar o outro negro, né? E ela fala justamente ao contrário, não, você não vai tornar-se negro, porque você já é nativo, né? Não é você nativizar a relação, é você estreitar as relações, porque quando a gente pensa nas relações étnico-raciais, é a minha relação com o outro, mas é o outro respeitar a minha voz e não só o meu silêncio. É isso. Então, porque às vezes não, viu, Nair? Porque às vezes as pessoas, elas não silenciam, porque você não Sim. fala. Por exemplo, quando eu também estudei jornalismo, me formei em jornalismo, mas como você não fui tão atuante como o Faustino, mas quando você sai da universidade, 4 anos estudando e nunca ouviu falar do Lima Barreto, que foi um grande escritor, que também foi jornalista, quer dizer, uma forma de silenciar, né? Isso separar outras coisas, né? E a lei também, ela infelizmente tem que falar isso, porque tem muita gente, e pela questão da religião, como você falou, tem a religião, e nas escolas, as religiões às vezes acabam, ela sobrepondo à questão da educação, há umas misturas aí que precisam serem desfeitas, porque a gente participa do Fórum de Educação tal, né, étnico-racial aqui em São Paulo, tem professoras que relatam que quando elas vão falar sobre a questão racial, vão falar sobre algum texto, elas ficam sozinhas, porque, mas isso é incentivar a direção, a coordenação, incentiva que os alunos e alunas deixem a professora abandonada ali sozinha. Então às vezes, o profissional, muitos conseguem, tem muitos que falam, gente, eu não vou, por exemplo, já estimulo essa professora de fazer alguma coisa, se ela tentou fazer alguma coisa, ela ficou ali sozinha, falando para as paredes, você entende? Porque também não tem um apoio da coordenadora, não tem apoio da coordenação, vamos falar coordenação, né? Não tem apoio da diretoria, isso também fica, e se você fizer uma pesquisa, Nair, tem muita gente, Oswaldo, tem muita gente que essa lei aí nunca ouviu falar, não sabe o que se trata,
não sabe como trabalhar, até hoje, infelizmente, 13 anos, até hoje. Eu acho que a palavra que vai me perseguir vai ser predisposição. Então escreva. Eu vou querer ler teu texto. A palavra que vai me perseguir é a predisposição. Porque eu não posso pensar, quer dizer, eu não posso emitir o que eu estou pensando no momento, entendeu? Mas, assim, eu fico muito, ao mesmo tempo que feliz, né? Eu fico muito triste em saber que durante séculos, né, o nosso povo vem lutando, vem se esforçando, né, vem brigando para estar, e não só estar, e ser respeitado, ser valorizado. Mas parece que quando você entra num processo político, parece que você começa a brincar daquele jogo do ludo. Você avança uma casa para duas, retrocede 3, né? Parece que você está sempre começando, sempre implementando. Então, a palavra que vai me perseguir é predisposição. A gente precisa encontrar parceiros com predisposição para fazer. Muito obrigada, viu, gente? Imagina. É com você. Parabéns pela fala, professora Anaí, e parabéns aos nossos convidados, Oswaldo Faustino e Esmeralda. Eu quero agradecer ao pessoal de Mariporã, que está aqui com a gente no chat, o pessoal de Cruz das Almas, Bahia, Diadema, Taboão da Serra, Capão Redondo, Campo Limpo. Não preciso nem falar que Rio de Janeiro continua em segundo lugar, depois de São Paulo, nos acessos. Bahia em terceiro lugar, na ordem, Guarulhos, Manaus, Campinas, Jundiaí, Belo Horizonte, Fortaleza, São Bernardo do Campo. Agora com a gente também, São José do Rio Preto, que começou a acessar, sejam bem-vindos. E eu quero agradecer porque Angola continua em segundo lugar nos nossos acessos. Na ordem hoje está México em terceiro lugar, Argentina em quarto, Colômbia em quinto e Estados Unidos em sexto. E eu quero agradecer o pessoal da Argentina que está firme e forte com a gente, inclusive nas divulgações. Muito obrigado, professora Anaí Novaes. Obrigado, Rick. Obrigado, Esmeralda Ribeiro. Obrigado, Oswaldo Faustino. E vocês têm um minutinho para fazer as considerações de vocês. Eu queria agradecer, né, ao Faustino, a Anair, ao Henrique, né, pelo convite, pela presença, divulgar aqui os Cadernos Negros, né, a gente tem a gente tem o 43, mas esse daqui que foi indicado, né, pelo Prêmio Jabuti, né, ele foi indicado, mas não foi selecionado para o prêmio, mas ele já entrou na alta do dia. Quem quiser conhecer um pouco sobre o Quilombo hoje, né, www.quilombiohoje.com.br, e pode acessar aí pela rádio, também pode passar, e entrar lá para adquirir esses livros, porque na pandemia a gente acabou não fazendo lançamento, né, presencial, e acabou não vendendo muitos livros, né. E, enfim, quem conhecer um pouco o Quilombo hoje, me conhecer, é minha escritora Esmeralda Ribeiro, no Instagram, Facebook. Eu quero agradecer muito e dizer que é importante a educação realmente, seja infantil, né, infanto-juvenil, adulto, universitária, todos os tipos de educações, elas são importantes para viabilizar, divulgar, disseminar os nossos trabalhos, nossos textos, as nossas produções e os nossos pensamentos. Obrigada. Obrigado. Faustino? A minha palavra é gratidão nesse momento. Muito, muito, muito grato pelo convite. É bom a gente sempre ter uma janela para conversar com o mundo, pelo que o Rick Bastos nos informou, a gente está falando com o mundo, e falar com o mundo é bom demais, né? Oswaldo Faustino, estou nas redes sociais como Oswaldo Faustino, enfim, é fácil de me achar por aí. E eu tenho um blog que se chama Reflexão, Reflexões de uma Alma Preta, né? Eu gosto muito, lá eu escrevo meus contos, lá eu escrevo minhas crônicas, faço
poesia, enfim, é uma forma daquilo que eu não vou publicar, eu publico através do meu blog. Uma boa tarde e espero que todo mundo esteja feliz e que acabe essa bendita dessa pandemia para a gente voltar a se abraçar e a se beijar. Axé, axé. Ô, Rick, eu acho que o Faustino deu a deixa para você. Eu acho que ele deu a deixa. Deu. Escrever no blog. Olha, eu vou até falar. Gente, eu preciso fazer esse comentário em cima da fala da Anaí. As pessoas não sabem o quanto o blog é uma ferramenta gigante para a gente trabalhar as falas pretas no Google. O blog, ele vai muito mais rápido nas pesquisas. Os algoritmos são importantíssimos para nós quando se trata de blog. Então, pessoal, vai a dica para vocês, comunicólogos e as pessoas que não são da nossa área, mas querem entrar. Gente, apostem no blog para as campanhas e para escrever. Continue aí. Oswaldo, muito feliz aí de você falar sobre o blog, porque a gente está focando também no blog da rádio. E eu já conheço seu blog, inclusive, mas depois me manda o link no WhatsApp para eu lembrar e divulgar também no nosso Instagram. Eu quero agradecer porque no Instagram, essa semana chegamos a 12 mil seguidores, graças a Deus. Foi difícil porque a gente não saía dos 2.500. Infelizmente, o Instagram também é uma plataforma branca que não quer nos dar espaço tanto quanto eles fingem que querem. Mas a gente está conseguindo aos poucos chegar lá e a gente não vai comprar para ganhar seguidores, não vamos pagar, a gente quer ir porque as pessoas estão se interessando. Se eles quiserem mandar nosso conteúdo lá para outras pessoas, mandem. Se não mandar, tem a plataforma radioboamusicafm.com, que é nossa, é preta, é nossa casa. Obrigado. Gente, obrigado. Até a próxima quarta-feira. Nós estaremos falando sobre gênero e sexualidade, mitos na nossa sociedade. Vai ser muito bom o bate-papo. Beijo. Beijo. Tchau. Já te disse, o hip hop é meu emblema e é o esquema. Sou guerreiro e chego na rima, representando, quebrando tudo, partindo pra cima, ritmo que alucina, brecar. Não é assina, tenho orgulho de terminar. Vou seguindo, sou vaidosa e você gosta. Um toque feminino, a união é a resposta. Mulher inteligente, não perde a linha e é decente. Nasci com atitude, com a mentira não se ilude. Forte é minha virtude, reforça a negritude. Aqui a base age, inspiração renasce. 10 pras minas, 0 parasitagem, pilantragem. Aqui não vira e nem pira. A minha rima te dá um sacode, a bomba aqui explode. Por isso olha o seu rabo antes de me criticar. Não sou laranja, mas posso te bagaçar. Tenho orgulho de ser mina e vim para abalar. Não importa se é preta ou branca, tem que ter atitude. Toda mulher guerreira tem uma grande virtude. Merece ser respeitada, merece ser amada. Homem que não respeita a mulher pra mim não vale nada. Não importa se é preta ou branca, tem que ter atitude. Toda mulher guerreira tem uma grande virtude. Merece ser respeitada, merece ser amada. Homem que não respeita a mulher pra mim não vale nada. Batalhadora e sonhadora quem não é, porque eu sou sexo frágil, no microfone sou ágil. Sob controle, sob domínio, bate o sino, rap é o hino. Se o bicho pega não é mole, te engole. Dessa dose tome um gole, se é louco então se jogue. Aqui mais uma mina da quadrilha que não cita besteira. Salve as MCs, bigas, DJs e grafiteiras. Rimadora apetitosa, para comprovar, já me chamaram de gostosa, mas não vou provar. Cachorra louca, vai calando sua boca. Ideia não é pouca, não vou pagar de moca. Salve, 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 não perco a concentração. Procedendo não, caio em contradição. Se curvar é a perdição, então preste atenção. Unir as minas é minha missão possível. Impossível, agora é desatar. Estamos interligadas e ninguém vai separar. Mulher aqui de pé, quem é terá que se ligar. Rap é a voz, não estou a só. Chegamos pra ficar, atitude vem com nós, pode acreditar.
Não importa se é preta ou branca, tem que ter atitude. Toda mulher guerreira tem uma grande virtude. Merece ser respeitada, merece ser amada. Homem que não respeita a mulher pra mim não vale nada. Não importa se é preta ou branca, tem que ter atitude. Toda mulher guerreira tem uma grande virtude. Merece ser respeitada, merece ser amada. Homem que não respeita a mulher pra mim não vale nada. Colo no mapa de banca, só que não meto panca. Curto rap, reggae, funk, soul e o samba. E pode conferir que lá em casa todo mundo é bamba. Rapaziada, chegou a mulherada. Quem foi que disse que a mulher não merece espaço? Venho caminhando e lutando passo a passo. Vários boatos entre o meio foi rolando. O que? Mulher? Subiu no palco e rimando? Mulher, sim, perigo constante. Mas lá no volante até desbanca o comandante. Eu vou adiante, se quer cantar, solta a voz e cante. Faça como fiz no rap, seja amante. Sou uma mina que não fracassa, não sou Maria Fumaça, que sai dando sopa em qualquer um embaça. Honro a minha raça, levanto a taça. Digam Rose MC, é o som que arregaça. Hip hop é a massa, não pago de farsa. Na praça, considerada até umas horas. Quem pensa que não tô dentro, está por fora. Mas mesmo assim, acredito e tenho fé. Fique sabendo que aqui é só quem é. Rose MC está aqui na trela. Do centro da cidade à periferia lança ideia. Sabe por que viver sem proceder é falecer. Acreditar pra crer é com você, nada esconder. Se quer crescer, comparecer, vou te dizer, debata, opina, pode crer. Não sou nenhuma heroína, tenho orgulho de ser preta e feminina. Não importa se é preta ou branca, tem que ter atitude. Toda mulher guerreira tem uma grande virtude. Merece ser respeitada, merece ser amada. Homem que não respeita a mulher pra mim não vale nada. Não importa se é preta ou branca, tem que ter atitude. Toda mulher guerreira tem uma grande virtude. Merece ser respeitada, merece ser amada. Homem que não respeita a mulher pra mim não vale nada. Chegando.